Olá, tudo bem com você? Está começando mais um episódio do nosso grande projeto e esse é o podcast A Arte do Sabor. Hoje o tema é o uso do azeite do ponto de vista médico. E para falar sobre isso, estou recebendo aqui no estúdio do nosso Tá no Pod o médico clínico geral Caio Matsubara. Obrigada, Caio, pela presença aqui no nosso podcast. Obrigado, Patrícia. Prazer é meu. Falando de azeite como um alimento do ponto de vista médico, qual é a primeira informação, né? Até quando eu te fiz o convite, você pensou, é uma gordura, mas é uma gordura boa? Como é que o azeite está inserido nesse contexto? Muita pergunta boa essa daí, né? O azeite, né, como um todo, ele tem que ser encarado como algo a facilitar a substituição da gordura ruim, né? Às vezes o paciente tem um exame lá do colesterol alterado, que a gente chama o HDL, né, que é o colesterol bom. E esse exame a gente tem que deixar um pouco mais alto. Aí que entra o consumo de gorduras saudáveis para a gente conseguir deixar o valor mais elevado. Sempre recomendo aos pacientes alguns tipos de gorduras saudáveis, entre eles o azeite. Uma gordura ruim, por exemplo, que você falou que não é recomendável, por exemplo. Que já são banidas, né? São aquelas gorduras trans, que é aquelas gorduras industrializadas, né? Até algum tempo atrás tinha nos produtos industrializados, agora tem bastante lugar que coloca livre de gorduras trans. São gorduras que, pelo processo químico, sofrem uma alteração que elas deixam muito a chance de acontecer a formação de aterosclerose, que é aquelas entupimento das artérias, né? Outras gorduras ruins são as próprias gorduras saturadas em excesso, né? E no caso do azeite, que é considerado uma gordura saudável, ele faz aumentar o nível do colesterol bom, né? Que vocês usam esse termo, assim, de uma forma leiga. Eu queria que você explicasse isso também. Quem tem o exame do colesterol total ali, a gente pode até olhar, né? Então, quem tem o exame pode pegar em casa. Vai ser dividido em segmentos. Primeiro item é o colesterol total, geralmente sai lá em cima. O colesterol total é uma fórmula que vai englobar o colesterol HDL, que é o bom, o triglicerídeos e o LDL, que é o colesterol ruim. Esses dois que eu falei, triglicerídeos e LDL, são colesteróis ruins e o HDL é o colesterol bom. Cada colesterol tem uma função no corpo. Sendo que algum aumento, né, no HDL causa uma diminuição de mortalidade. O HDL é o bom. É o bom. Ele tem um papel de pegar o colesterol que está ruim, né, na corrente sanguínea. Imagina que fosse um cano, né, o seu sangue, né, está correndo por aí. E tem as partículas de gordura espalhadas pelo sangue. Quem faz o papel de pegar as partículas de gordura e trazer para o fígado para ser usado como energia é essa molécula que é o HDL. Então, a gente diz que ele recicla o colesterol ruim na corrente sanguínea. E quando o ruim está acima do bom, daí o que acontece? Aí dá problema. Que aí que entope a veia, é isso? A artéria, não sei. Não é dizer que vai acontecer agora, no momento, né? Mas a sucessão de anos com colesterol alterado, né? Associado às doenças, pressão alta, diabetes, né? O cigarro, a própria obesidade, né? Então, vai causar um aumento na chance de entupir as artérias, que é a aterosclerose. E aí pode dar todos os problemas, tipo um infarto, Aí a gente classifica a doença em si, né, dependendo de qual artéria foi acometida, para ficar mais fácil de entender. Mas o processo é semelhante, né? Então, o que ocorre? Então, tem a artéria que leva sangue pro órgão. Dependendo do órgão afetado, vai ser uma doença. Por exemplo, se é no cérebro, a gente chama de derrame. Que é o AVC. Que é o AVC, né? O AVR. Sei. Se for um entupimento da artéria do coração, seria também um infarto, né? Se for no rim, infarto renal, né? Se for no pulmão, a parte do pulmão. Então, tudo depende da região acometida, ou até das pernas também. Nossa, ou seja, o colesterol bom, ele vai fazer total diferença ao longo da vida da pessoa, então, para evitar essa gama de doenças que você está citando. Às vezes o pessoal só frisa no colesterol ruim, né, no LDL lá, né? É verdade. E se preocupa só nele, mas esquece do colesterol bom. Mas cada vez mais estudos demonstram a importância de deixar o colesterol HDL adequado, né? Nossa, estamos tendo uma aula aqui de medicina, doutor. Ou seja, se eu tiver um HDL, que é o bom,
lá em cima, e mesmo se eu tiver o ruim, uma presença dele, aí para o médico, o que isso significa? Que tá dando para... O ideal seria não interpretar cada exame isolado, né? Então, a gente olha sempre o sim. conjunto. Aham. Então, se o paciente, às vezes tem paciente jovem, né, que tem um colesterol ruim, mas não tem nenhuma comorbidade, você olha lá, ele tem um peso adequado, faz exercício físico e tem o LDL fora da meta, né, que a gente disse. Aham. Não necessariamente o fato dele estar errado, né, o exame alterado, ele tem um risco cardiovascular aumentado, né, mas é a conjuntura dos fatores, que a gente joga até numa calculadora que tem disponível na internet, a gente joga esses dados e ele traz o risco de infartar em 10 anos, em 30 anos. A gente usa isso como critério para definir tratamento. Nossa, específico. Que medo de fazer esse teste. E qual que é a meta do colesterol bom em números? Em números, para a mulher é um pouco mais rígido. HDL é acima de 50. E para homem, acima de 45, 40. Por que para mulher é mais rígido? Essa é difícil de explicar. É bem técnico, mas... O que acontece é que as mulheres, né, pelo menos até a menopausa, tem um fator protetor que é os níveis dos hormônios femininos, né? Então, a gente tem 2 tipos de gordura no corpo. A gordura subcutânea, que é aquela que fica debaixo da pele, e a gordura visceral, que é aquela que é ruim, né? Que é da barriga, que fica lá dentro dos órgãos, né? A diferença, né, se você tem barriga, se apertar, apertar. Se você aperta aqui do lado, é gordura subcutânea. Se você tem uma barriga que se aperta, ela é mais dura, né? Não é aquela barriga molenga, aí essa é um alerta, né? Que é uma gordura visceral. A mulher, ela tem uma maior facilidade, até a menopausa, de acumular, quando ela engorda, né, gordura no subcutâneo. E ela, depois de ter preenchido uma boa parte subcutânea, ela entra lá no abdômen. Essa é a diferença. Então, a mulher, quando ela ganha peso, dá para notar que ela aumenta quadril, braço, rosto, né? Já o homem vai direto na barriga. Entendi. Aula dada, onde é que o azeite, então, vamos voltar, né? Entra, então, em tudo isso. Ele é essa gordura saudável que vai compor aí o índice do HDL? Falando de uma forma, assim, bem para as pessoas entenderem. Isso. É que o azeite, né, por ele ser uma gordura boa, que a gente diz, assim como alguns alimentos, tipo abacate, castanha, né, são alimentos que têm a gordura saudável. Né? E se a gente ingere uma quantidade adequada e também faz mudanças de estilo de vida, é notável o aumento desse colesterol bom. O que às vezes eu gosto de frisar, né? Tem muito paciente que acha que o azeite em si ele vai melhorar a saúde e o resto ele não faz. Né? Ou é muito comum, às vezes o paciente toma 2 colheres de azeite de manhã em jejum. Eu ia te perguntar isso, porque existe mesmo esse hábito, inclusive que vem dos antigos, de tomar o azeite em jejum. Isso por si só traz algum benefício para o organismo ou ele tem que estar inserido mesmo num tratamento médico mesmo? Uma coisa difícil, né, às vezes, é tirar esses hábitos antigos, né, em relação a essa parte, né? Qual que seria o benefício da gente colocar o azeite no contexto alimentar, né? No contexto alimentar, lá antes de fazer, na hora de grelhar os alimentos, na hora de refogar, adição de gordura boa e tirar a gordura ruim, né? Os óleos industrializados e assim vai. E na finalização do prato, né, na salada ou depois de você colocar, o azeite em si, ele tem uma capacidade que é o fato de ter gordura, ele estimula um hormônio chamado GLP-1. É o que o pessoal está usando nas canetas, né? Então, Ozempic, Mounjaro, tá? Então, ele estimula esse hormônio e esse hormônio tem vários efeitos no nosso corpo, um deles é a saciedade. Então, se a gente coloca o azeite no contexto alimentar, esse alimento é mais saciante, então o paciente acaba comendo menos. Além disso, vai reduzir a subida do açúcar quando você coloca. Mas frisa que tem que tomar cuidado que o azeite tem calorias. Então, é só 1 colher de sopa ou 2 no máximo durante o dia, que vai adicionar calorias na sua alimentação. Em todas as refeições, até 2 colheres de sopa por dia, daí pode, assim, exato, considerando tudo. Essa parte do açúcar que eu não entendi direito, o que ele faz, que ele demora a subida do açúcar? O que significa isso? É que para subir o açúcar, né, não é a gente comer o alimento e ele entra direto no sangue. Ele tem que ser digerido,
Uhum. Uma parte da digestão acontece na boca, outra parte acontece lá no estômago e ele é absorvido lá no intestino. Então, se a Tá. gente demora o alimento chegar no intestino, faz com que a subida do açúcar seja menor. Como a gordura e as proteínas, elas exigem mais tempo de digestão, né? Então, manda um sinal lá para o cérebro e o cérebro manda um sinal lá para o estômago, falando que esse alimento não pode ir muito rápido para lá para frente. Então, a subida vai ser menor. Ou seja, ele tem um fator também que auxilia no emagrecimento, então, considerando tudo isso. Não só falando da gordura no sangue, mas nesse ponto. É até às vezes estranho, né? Mas o azeite não é muito calórico, né? Mas ele tem esse benefício por quê? Porque vai dar mais saciedade para o paciente. Se a gente olha só em termos de caloria, a gente quer evitar a qualquer custo, porque uma colherzinha tem 120 calorias, então, só que a gente tem que olhar no contexto nutricional, comportamental. Entendi. Né? Então, se o alimento que você come é pouco calórico, mas logo após você tem fome, por exemplo, bolacha. Você comeu, daqui meia hora você está com fome. Então, não é um alimento saudável no termo nutricional, apesar que ele pode até ser menos calórico, mas você vai ficar com fome logo após. E essa fome depende muito da quantidade e a subida que tem do açúcar. Por isso, se tem uma subida menor, você vai ficar mais saciado. Ele pode, então, fazer parte da rotina, não precisa tomar em jejum aquelas 2 colherzinhas. Se você quer otimizar, é melhor jogar na alimentação. Porque você vai jogar ali e vai ser calorias a mais, mas não vai ter nenhum efeito na saciedade, entendeu? Entendi. Então, às vezes pode prejudicar na questão do emagrecimento, porque vão ser calorias que você vai tomar. Então, você vai adicionar calorias e sem o benefício da saciedade, né, do alimento. E por que o brasileiro ainda consome pouco, né? Em comparação a outros países que também são grandes produtores do azeite, claro, ali na Europa a gente vê, enfim. O brasileiro ainda está aprendendo a consumir um bom azeite, também temos que falar, né, que tem que ser um azeite de qualidade, né? Eu acredito que seja mais algo cultural, né, em relação a essa parte de adicionar o azeite na alimentação. Mesmo porque o azeite é mais comum a gente usar em legumes ou verduras, né? Na salada, é onde a gente usa mais. E a gente pega a alimentação do brasileiro, infelizmente, está meio longe dos legumes e das verduras no dia a dia. Então, acho que seja mais por questão de hábito mesmo, né? Até porque, assim, a gente tem esse costume, né? Mas se a gente for ver, até em outros países, existe uma infinidade de possibilidades do uso do azeite, até em sobremesas, né? E o brasileiro, quando a gente fala isso, às vezes ainda causa um pouquinho de estranheza, né? E na sua rotina ali no consultório, você aconselha, recomenda, então, esse uso dessa forma, como você falou, como parte da alimentação? Sim, como parte da alimentação, recomendo para eles usar, né? Até a vantagem do azeite comparado às outras gorduras que eu falei, às vezes é a facilidade, né? Às vezes eu falo para o paciente comer abacate, só que ele resolve comer abacate com açúcar. Aí não adianta, né? Ou castanha, aí ele resolve comer a castanha que é caramelizada, né? Então, o azeite é mais fácil da gente entender e também é mais prático, né? E associado a tudo isso com atividade física, por exemplo, como é que fica a longevidade dessa pessoa? Uma alimentação correta, com as gorduras saudáveis, mais atividade física, que a gente sabe que é o conselho de todo médico, mas na prática realmente é uma fórmula que funciona. A dificuldade maior que eu vejo é que, às vezes, o paciente chega no médico, né? Ele quer uma fórmula mágica, às vezes, né? De cuidar da saúde, né? Tipo um remédio, algum suplemento, né? Aí se toca nesse assunto, exercício físico, dormir melhor, ser menos estressado, cuidar mais da alimentação, né? Comer menos coisa industrializada, apesar de ser mais fácil. Aí que vem o porém, né? Aí o paciente acaba desanimando. O que eu gosto de orientar é o paciente não tentar mudar tudo de uma vez. Porque ele não vai conseguir mudar tudo de uma vez, porque às vezes é muita coisa que ele precisa mudar. Então, escolhe primeiro um hábito que ele tem, ruim, e tenta mudar esse hábito, ou adiciona um hábito saudável. Por isso que, às vezes, a introdução do azeite é um hábito que é realmente saudável e que é algo fácil de ser praticado. Depois você muda esse outro hábito. Então eu vou começar a fazer exercício físico. Se você fala ao paciente, tem que ser 150 minutos de exercício físico por semana, de moderada intensidade. Aí já desanima, o paciente vai fazer. É verdade. Eu falo, não, começa a dar uma volta no quarteirão. Nas próximas semanas,
aumenta para 2. Depois vai considerar fazer algum exercício de resistência, né? Então, academia, ou mesmo exercício em casa. Então, essa mudança tem que ser gradual, né? Se a gente coloca uma mudança muito abrupta, é grande chance o paciente ou não aparecer ou mentir para você falando que está fazendo. E é um contrassenso ou um paradoxo, não é, doutor Caio? Assim, a gente vê as pessoas vivendo mais, né, a expectativa de vida, mas vocês notam, vocês médicos, cada vez mais cedo, pessoas com pouca qualidade de vida nesse sentido, porque come mal e aí tem mais problema com colesterol cada vez mais cedo, porque antes era considerado um problema quando a gente atingisse uma certa idade. E hoje os pacientes jovens, como é que eles estão? Não tenho muitos anos de formado, tenho 12 anos de formado, né? Já é um tantinho. Quando eu me formei, era raro a gente encontrar paciente com 30 anos com pressão alta, ou mesmo diabetes. Agora, infelizmente, é a prática comum. Tanto que naquela época, né, 30 anos de idade, a gente tinha que investigar várias doenças, que não era comum ter hipertenso. Agora, com essa faixa etária, tem até pacientes com diabetes. E às vezes diabetes com um nível bastante avançado, né, que precisa usar insulina. Ah, tá. O que eu atribuo é esse estilo de vida alimentar que a gente tem, né, o estilo de vida, e também o fato da gente estar sempre querendo comer em horários muito próximos, né, e esse estilo meio conturbado, né, de não dormir bem, não fazer exercício físico, só comer coisas que são longe de ser saudáveis por ter um índice glicêmico alto. Isso tudo faz com que a gente fique mais doente. Ou seja, tá vivendo mais, mas tá vivendo mal. Talvez a gente tá vivendo mais graças à medicina que tá possibilitando a gente viver mais, né? Não pelos nossos hábitos em si. Até tem um dado que eu vi ontem em 10 anos, dobrou o nível de caso de obesidade no país, né? Lá em 2014, né? Era 11% da população. Agora já está 20% da população com obesidade. E é preocupante tudo isso, né? Lógico, não é só uma questão estética que as pessoas estão tão preocupadas hoje também, né? Aí entra a questão de saúde mesmo, né? E você falou, até na nossa conversa prévia, né, de fazer também um alerta que o azeite é um alimento bom, que deve ser inserido, mas não deve ser visto assim como um milagre, porque as pessoas estão buscando, inclusive, soluções muito imediatas para o seu problema. A gente vê essa onda das canetas emagrecedoras, acho que é um exemplo bem clássico disso. Voltando, então, naquela vozinha que toma as 2 colheres de azeite por dia, não é isso, né? A gente não quer colocar o azeite aqui como algo assim, você vai tomar, você vai emagrecer 5 quilos, você não vai ter colesterol, nunca mais. É realmente essa inserção nesse contexto, então. Se a gente só acreditar que alguma coisa vai milagrosamente fazer perder peso, infelizmente não existe, né? Toda a perda de peso tem alguma consequência. A consequência principal, quem faz uma perda de peso não saudável, é perda da massa muscular. Ah, é verdade. Perda da massa muscular. Provavelmente é o que vai acontecer futuramente com o pessoal que está usando desenfreadamente esse remédio e não está fazendo acompanhamento ou com médico ou com nutricionista, endocrinologista adequadamente, né? Então, infelizmente, para ter uma mudança de patamar de não ter mais doença, né, exige que você diminua a quantidade de gordura no corpo. Aquela gordura não saudável, que eu falei que é visceral, né? Certo. E é possível, né, Caio? Assim, a pessoa acha que é impossível perder, sei lá, mais de 10 quilos fazendo tudo isso que você está falando, mas é possível. É possível. Dá trabalho. Tem que ter disciplina também. Eu gosto de frisar, às vezes fugindo um pouquinho do tema, que tem 3 maneiras, na minha opinião, de perder gordura, que é gordura no corpo, né? Primeiro, você tem que entender para que a gordura serve. Às vezes a gordura foi, há um tempo atrás, ela foi colocada em xeque. Nada com gordura é bom. Tudo com gordura é ruim. Aí surgiu um monte de alimentos light, né? Que não tem gordura.
Aham. Os estudos demonstraram que esses alimentos não necessariamente levaram à perda de peso, apesar de não ter gordura. Por Uhum. quê? Porque esses alimentos tendo gordura, tô falando gordura boa, né? Aham. Eles ajudam na saciedade. Então, se o paciente come muito produtos light, que não tem gordura, o que acontece? Ele come menos calorias, porque tirou a caloria da gordura. Só que não Uhum. necessariamente ele deixa de comer depois, ele acaba comendo mais. Que é a função do azeite que você falou, que vai dar Exatamente. essa saciedade. Então, se a gente tem um consumo adequado, o que é adequado, né? Metade do prato, legumes e verduras. Uhum. 25% só carboidrato. 25% proteína. Come a proteína primeiro, legumes e verduras e, por último, carboidrato. Tem esse efeito de a gente não ficar beliscando toda hora. Dá uma saciedade melhor. E pode dar uma regadinha de Regadinha de azeite ali azeite por no final. cima para finalizar. Com E qual que é certeza. o terceiro ponto que você falou? Que uma época tirou a gordura, depois vieram os lights. Acho que os lights. Agora me perdi, desculpa. Que você falou, vou fugir um pouquinho do tema. Tá. Desculpa. Então, tem 3 maneiras de diminuir gordura no corpo, né? Dieta low carb, dieta cetogênica e jejum intermitente. Tá. Eu acho muito difícil o paciente fazer a low carb e a cetogênica. A Apesar low de- carb é aquela sem carboidrato. Permite um pouco de carboidrato, né? Só que é uma quantidade bem reduzida. E a cetogênica? É 5% da quantidade de calorias derivada tá. de carboidrato, né? A low carb permite um pouco mais, de 15 a 20 mais ou menos. Uhum. E o jejum intermitente é outra estratégia para diminuir gordura. Como é que funciona? Horrível, né? Na verdade, eu tô de jejum até. Eu faço. Às vezes a gente acha que é muito ruim, mas na verdade os nossos bisavós, eles faziam o jejum, né? Que moravam na roça. Tem alguns pacientes que são de lá, então eles confirmam isso que eu falei, né? Então não tinha café da manhã. Ia direto pro almoço. O almoço era mais ou menos umas 10 horas da manhã, né? Almoçava cedo. Café da tarde não influencia no jejum, mas o jantar sempre era cedo deles. Eles jantavam 6 horas. E ia dormir, geralmente, né? Então, das 6 até as 10, eles ficavam sem se alimentar. Dá uma distância boa entre uma refeição e outra, de pelo menos 16 horas. Uhum. O que acontece no nosso corpo? Né? O nosso corpo ele tem 2 fontes de energia principais. O açúcar e a gordura. A proteína ela é uma fonte de energia, mas ela não entra direto no metabolismo. A gente transforma a proteína em açúcar e depois é usado como fonte de energia. Uhum. Só que para usar gordura, você tem que ter nível de insulina abaixo. Se a insulina não abaixar, você não tem a queima de gordura, que é a lipólise. Uhum. Uma das estratégias é entender como que a insulina aumenta. A insulina aumenta toda vez que a gente come. Tem certas coisas que aumentam um pouco. Aí entra lá o carbo e a cetogênica, que não vai aumentar a insulina. Só que no jejum, você vai deixar a sua insulina baixa. Deixando a insulina baixa, o que acontece? Seu corpo gasta o açúcar que tem no sangue, começa a queimar o açúcar no fígado, que a gente chama de reserva, que é glicogênio hepático. Depois de umas 14 horas, começa a procurar outra fonte energética, que é a gordura. Uhum. Então, nesse processo, o paciente começa a diminuir medida em gordura. Entendi. Nossa, que aula, gente. Ô, doutor, agora, assim, a gente precisa consumir gordura. Nós precisamos dessa gordura saudável, né? Como você falou. Então, não dá para tirar 100%. Não dá e nem deveria tirar. Uhum. Né? A gordura é utilizada pelo nosso corpo também, né? Uhum. Na questão da formação de certos hormônios, né? Os hormônios masculino, feminino, e também na membrana das células, né? Vem desde da biologia lá. E, quer dizer, porque considerando essas dietas aí que você citou, em que também em um certo tempo a gordura virou a vilã, né, que vieram os lights, mas é benéfico consumir uma gordura desde que ela seja boa. Desde que ela seja boa, sim. Que aí o azeite está inserido. O azeite está inserido nessa prática, né, nesse sentido, e também as outras coisas, né, que você pode usar. Uhum. Sobre o poder antioxidante do azeite, o que a gente pode falar? Até fui olhar, né, de onde veio o azeite, né? Então, parece que antes da pré-história o pessoal já usava o azeite, né? E tinha às vezes essa função de meio que um elixir, nesse sentido. E eles colocavam para tratar doenças, infecções, não que é para usar agora, tá? Tem remédios mais novos. Sim, mas pela história do azeite a gente sabe mesmo.
E às vezes eles até já sabiam que tinha essa propriedade mesmo antioxidante e anti-inflamatória, né? E o azeite tem essa propriedade nesse sentido, tá? Mas tudo que eu falei, não em excesso e na forma correta. É interessante usar ele como pensando nesse benefício, como um alimento funcional mesmo, né? O que é um alimento funcional, doutor? Porque às vezes a gente ouve tanto esse termo, mas, né, fica naquela dúvida, assim, só sabe que é bom. O alimento funcional é um alimento que a gente insere na rotina do paciente, né, mas que ele exerce alguma função específica, né? No caso, o azeite exerceria a função de melhorar os níveis de colesterol bom, né? E também, como efeito colateral, melhoraria a inflamação do paciente, se ele fizesse o resto também, né? Cuidar da saúde como um todo. Então, o alimento funcional é aquele que a gente introduz com uma finalidade, né, específica. E o azeite, ele é um alimento funcional, ele é um então? alimento funcional, né? É um excelente alimento. Você consome azeite? Às vezes eu esqueço, mas geralmente eu tenho lá uma colherzinha de sopa, 2 colherzinhas na refeição. E eu gostei do que você falou lá atrás também, porque antigamente tinha a crença, né, de que o azeite não poderia aquecer, e até nesse podcast a gente tem colocado muito isso, que ele suporta níveis mais altos de temperatura sem perder as suas propriedades, né? Eu não sou muito aprofundado nisso, né, nesse sentido. Mas para você fritar um bife entre sei lá, um óleo de soja e o azeite. Com certeza é melhor usar o azeite nesse sentido, né? O que às vezes tinha, que o pessoal acreditava que aquele azeite virava gordura ruim, né? É demonstrado que não, né? Uma parte às vezes pode oxidar, mas a maior parte do benefício do azeite ainda está lá, essa parte. O que eu recomendo é cuidado com a quantidade que você vai colocar também, né? Não tem os benefícios, mas também tem questão que pode fazer mal em excesso, né? Mas, assim, a gente até recebeu uma Nutri aqui que falou do custo-benefício, né? Que nem você falou da caloria. Tem a sua caloria, seu valor calórico, mas considerando o benefício que ele traz, vale muito a pena o seu consumo. Então, na vida diária mesmo, não é só quando vai comer um legume ou eu ia falar pizza, mas pizza nem pode todo dia, né? Às vezes eu coloco também azeite lá. Sim, se você colocar mesmo como prática diária, né? Lembrar que colocar 2 colherzinhas de azeite não faz mal a ninguém nesse sentido, só traz benefício, né? Que mensagem, doutor Caio, que a gente poderia trazer, então, para as pessoas, em termos de vida saudável mesmo? A gente já sabe, já entendeu que o azeite está inserido em tudo isso, e não é papo de médico, né? Porque se você vai em qualquer especialidade médica, a gente ouve, você está com problema... Tá com desgaste no joelho, tem que fazer atividade física. Tá acima do peso, atividade física, alimentação saudável. Que mensagem que a gente precisa deixar para as pessoas hoje, em termos de hábitos saudáveis? Às vezes eu pego o paciente que entra lá totalmente desanimado, né? Tem diabetes, pressão alta, colesterol, né? Obesidade, né? E acha que o tratamento não vem, ou acha que é uma doença genética, ou que o culpa é de algum hormônio alterado, né? Ou alguma falta de algum suplemento. O que eu gosto de frisar é que o paciente, se ele pensar dessa maneira, ele não tem controle nenhum sobre o que vai acontecer com ele. Eu tento trazer para o paciente a responsabilidade do cuidado. Sim, essas doenças, infelizmente, aconteceram, mas ele tem capacidade de reverter, né? Existem... E está documentado casos de reversão de diabetes, reversão de hipertensão, se o paciente fazer essas mudanças de hábitos, que é a parte chata, mas que é necessário. Alimentação saudável, exercício físico, controle do sono, controle do estresse e diminuição de gordura. Falando assim parece muito, mas começa no primeira coisa, saúde mental. Se você não tem saúde mental, você não vai conseguir correr atrás dessas outras coisas. Se você pensa... E agora? Tem que fazer tudo isso? Não. Às vezes o paciente está lá bem desanimado, né? Cuida primeiro da saúde mental, depois vai inserindo essas outras coisas na sua vida. Tem casos de reversão, né? Porque são doenças que elas não têm cura, né? Elas têm o controle. A gente define assim, doenças curáveis e doenças reversíveis. Qual que é a diferença, né? As doenças curáveis, então quer dizer que o paciente curou. Então não vai aparecer mais. As doenças reversíveis quer dizer que o paciente está nesse estado de doente. Se ele fizer essas mudanças, principalmente diminuir a gordura corporal, essa doença pode desaparecer
ou sumir por determinado período de tempo, às vezes. O paciente voltou a ganhar peso, engordar, piorar a saúde novamente, a doença volta. Por isso tem que estar nesse estado sempre vigilante, né, de doença em si. E tem gente que para no meio do caminho. Tem gente que para no meio do caminho. É porque exige mudança de hábitos, né? Mudança de hábitos é normal desanimar. Por isso que é importante, às vezes, fazer esse acompanhamento mais de perto, o médico ficar pegando no pé. E saber também que o contrário, eu acredito, né? Que você citou a saúde mental, achei bem interessante, porque às vezes a saúde mental ou a falta dela impede você de dar o primeiro passo, né, Dr. Caio? E a partir do momento que você dá o primeiro passo e vê o resultado, isso também não é uma mola propulsora, te motiva a continuar? Nossa, perdi 5 quilos, consigo perder mais 1, ou consigo perder mais 5. O resultado que você vai vendo e tem resultado, isso também mentalmente é bom. Com certeza. Às vezes só falta um empurrãozinho, né? Às vezes eu sou meio chato no paciente, às vezes o paciente não acredita nele mesmo. Mas eu tenho o papel de acreditar que o paciente vai mudar, né? Até um tempo atrás, meus exames também do colesterol não eram bons. Magrinho desse jeito? Sabia que você ia falar isso. Eu tava com LDL de 170, quem é paciente às vezes sabe que é alto, né? E tava com a glicada de 5,7. Pesava 72 quilos. Pro padrão, peso normal, tá? Meu IMC era normal. Mas para padrão japonês, IMC acima de 22 está alterado. Qual que era o principal problema? Meu peso estava não tão alto, mas eu tinha uma gordura visceral alta, nesse sentido. Tá. Aquela gordura dentro da barriga. Era 8, mais ou menos, né? Aí eu tive que trabalhar para tentar reduzir. Aí que entra a parte chata. Eu não queria tomar remédio. Né? Poderia principalmente culpar meus pais. Minha genética. Meus 2 pais têm diabetes, né? Eles tomam remédio do colesterol, né? Minha família inteira tem. Mas eu optei pelo esse outro cuidado. Não, a responsabilidade da doença é minha. Foi aí que corri atrás e com mudança de hábitos é possível incrementar. Então, se o médico conseguiu, acho que o paciente também dá. Gostei do seu relato, porque é um exemplo, né? É uma inspiração, eu acho. E o médico, como você falou, estando ali no acompanhamento, dando puxãozinho de orelha, mas a pessoa tem que fazer a parte dela, né, doutor? Tem, a gente só fala... Meu papel só vai até aqui. Agora, o que você vai fazer em casa depende de você. E você tem casos com êxito de pessoas que conseguiram fazer essa virada de chave? Quase todo dia tem pegado no pé do paciente e às vezes o paciente fala, não, doutor, eu ia comer uma coisinha, lembrei de você. Dessa vez eu não vou. Eu tô calçando meu sapato porque o doutor me motivou para sair. Né, para andar fora de casa, dar uma caminhada. Esse é o principal benefício que a gente tem como médico, né? Saber que a gente pode intervir para futuramente evitar um infarto, um derrame. Tem a parte ruim, né? Tem muitos que às vezes não vão acreditar em você, que é só tomar o remédio mesmo. Para aqueles eu falo, não, vamos tratar com medicação, mas futuramente, quem sabe. Que bacana. Tá salvando vidas, né? E proporcionando aí mais longevidade para as pessoas. Que às vezes tem alguma diferença, né, entre o cirurgião e o clínico, né? Que eu sou bastante clínico. O cirurgião, ele salva a vida às vezes na hora, né? Nesse sentido, né? Já o clínico, se ele bem aplicar, ele vai salvar daqui 10, 20, 30 anos, né? Exatamente. E saber que lá atrás, lá na frente, as pessoas vão lembrar do que você falou lá atrás, né? Vai ser sempre lembrado. Espero que bem, né? Vai falar, aquele médico chato pegava no meu pé, mas valeu a pena. Índices de mortalidade, só para a gente encerrar esse primeiro bate-papo. A gente tem que se preocupar em relação a mortes mesmo causadas por doenças evitáveis, que se tivesse um hábito saudável, incluindo alimentação, atividade física, o sono e a falta de estresse que você falou, poderia ter sido evitado? Índices ainda estão muito altos? A principal causa de mortalidade é doença cardiovascular, né? Infarto, derrame, né?
tudo isso está atrelado à aterosclerose, que é aquilo que a gente falou no começo, né? Que é aquele entupimento das artérias. Se a gente conseguir fazer com que o corpo fique menos inflamado, esse tema está muito em dia, né? Mas é verdade. É verdade isso que acontece? Se o seu corpo está menos inflamado, você tem nível de colesterol mais baixo, a tendência é ter menos obstrução nas artérias. E sim vai evitar essas doenças. E parece balela, mas realmente, se você fizer essas mudanças, você tem menos mortalidade nesse sentido. E o que eu fico feliz é de saber que o azeite andorinha está inserido numa prevenção, inclusive, de problemas lá na frente, então. Sim, vale a pena utilizar e aplicar no dia a dia, né? Maravilha, Dr. Caio. A gente vai ter mais debates aqui com o Dr. Caio num próximo episódio. Quero falar especificamente sobre a dieta mediterrânea. Fica o convite, então, para o próximo podcast. Topas? Obrigado. Só chamar que eu venho. Então, tá bom. Dr. Caio Matsubara, que é clínico geral. Siga os conselhos, não é porque a gente está aqui com o patrocínio do azeite andorinha, mas que realmente a gente sabe que é um alimento que está fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. E também conhecimento, que aqui nesse podcast é o que a gente está levando para vocês. Estamos encerrando mais esse episódio da Arte do Sabor, mas a gente volta na semana que vem com mais informação e mais conteúdo. Te espero lá!